Ei, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende, né, de quando você está ouvindo esse áudio. A gente finalizou esse livro e para mim foi um livro com muitos ensinamentos. Eu já tinha lido o livro prático, né, desse método. Depois eu vou colocar lá no grupo qual que é essa opção, né, da prática do método GTD. Mas assim, eu tive muitos aprendizados, muitas lições que eu pude retirar, muitas técnicas, muitas ferramentas. E o que eu acho muito interessante quando a gente faz a leitura de um livro é que isso vai além de, obviamente, né, aumentar o nosso repertório, a nossa quantidade de conhecimento, né, isso auxilia a nossa comunicação. Tem uma coisa que eu acho genial, assim, que é o nosso pensamento. Ele ajuda a gente ter um pensamento lógico, ajuda a ter um pensamento organizado, e para mim isso é a chave mesmo de qualquer leitura, sabe? E quando a gente fala do método GTD, como ele traz uma proposta de gestão de tempo, de organização, isso se torna ainda mais forte, né? Porque ele é processo, é etapa, é caminho, é começo, meio e fim. Então isso nos ajuda muito a elaborar um pensamento lógico, né? E aí eu quero trazer de volta aqui qual é a ideia central do livro, né? A ideia central, como o próprio autor fala, é uma forma... como é que eu posso te dizer, avançada em relação aos outros métodos de gestão de tempo que a gente tem no mercado. Eu, por exemplo, que conheço outras versões de gerenciar tempo, método, eu mesmo, né, no meu curso da comunidade LAP, criei um método ali de como gerenciar o próprio tempo, eu uso isso no meu dia a dia. Eu acho que, por mais que o método GTD, ele é cientificamente comprovado, né, pelas inúmeras experiências que teve, eu não desprezo, eu não consigo invalidar, nem estou dizendo que o autor disse isso, né? Mas eu não consigo desconsiderar a importância que tem outros métodos de gestão de tempo. Então eu vejo o método GTD como uma forma de aprimorar aquilo que a gente já sabe sobre gestão de tempo. E para quem não sabe nada, para quem não iniciou esse sistema de produtividade, também é uma ótima maneira para começar a aprender sobre isso. Então a ideia central ele se apresenta como um método eficaz, testado, e o melhor que a gente já pode ter visto sobre gestão de tempo e produtividade. Isso gera bastante expectativa. Mas tem uma coisa que ele começa que eu acredito muito, não só para gerenciar tempo, mas para aprender qualquer coisa, né? Que é o seguinte, são muitos métodos e poucos princípios. Eu percebo que uma das maiores dificuldades que a gente encontra para aprender coisas, para ajustar a nossa filosofia de vida, é não se atentar em quais são os princípios. Porque quando a gente fala de princípios, os princípios não mudam. E é o que ele fala nessa frase aqui, são muitos métodos e poucos princípios. Quem domina os princípios pode escolher com sucesso os próprios métodos. Então, quando você entende o princípio de uma gestão de tempo para aumentar a produtividade, você pode escolher o método, né? E o método GTD é uma opção. E como ao longo do livro a gente ouviu ele falando, né? Às vezes você não vai conseguir implementar 100% do método GTD, mas técnicas que você aprendeu do método GTD, você pode usar na sua forma de gerenciar o próprio tempo e aumentar a produtividade, e isso já vai ter muito resultado. Só que entender os princípios é o que vai fazer a nossa forma de lidar com o tempo mudar e melhorar. Quer entender o quê? Quando a gente fala de princípio, a gente fala de fundamento, a gente fala de base, a gente fala de regras básicas, sabe? Então, tudo isso é muito importante. E eu acho que ao longo do livro a gente foi entendendo vários princípios que ele trouxe, mas eu quero destacar 3 aqui para vocês, nesse início de conversa. Capturar tudo. Isso é um princípio, não deixar na mente, ou seja, esvaziar a mente. É tirar da mente e colocar na sua caixa de entrada, que tem a física e a digital, né? A física para papéis, documentos, coisas físicas, e a digital para coisas, para aquela varredura mental, né? Para coisas que você vai tirar da sua cabeça. Então, capturar tudo, anotar tudo é um princípio, não importa o método que você está usando. Se é um método GTD ou se é um outro método, entende? Então, tirar da cabeça, anotar tudo é um princípio. A outra coisa, o outro princípio que eu percebi no livro é o princípio de esclarecer, né? De tomar alguma decisão a respeito daquilo que você anotou. E uma chave, quando você estiver capturando, não é hora de tomar decisão. Não é hora de você ficar pensando, vou manter, não vou manter, vou colocar numa lista de projeto, vou colocar numa lista de coisas para ver no futuro. Não, é somente esvaziar a cabeça. Não se preocupar com
a ordem de prioridade, não se preocupar se você vai deixar aquilo ou não, apenas tirar da cabeça. E aí, o segundo princípio, que é de esclarecer aquilo para você, aí sim é o momento de você tomar a decisão, né? Se é você que vai fazer aquilo, se aquilo pode ser delegado, né? Então, você vai tomando decisões a respeito daquilo. E o terceiro princípio que eu quero já deixar aqui nessa parte inicial é de entrar em ação, ou seja, de executar algo. Então, quando você, beleza, eu decidi, isso daqui é um projeto, eu preciso fazer isso. Então, quais são as ações com foco no resultado? Porque eu tenho um projeto, tenho um projeto de planejar minhas férias daqui a um ano. Beleza, o resultado é as férias em Miami, tô chutando. Mas o que precisa acontecer ao longo desse ano para esse resultado se realizar? Para essa meta, né, a gente dar um ok. Então, essas ações que nós precisamos executar ao longo de um ano, existe uma primeira ação, a primeira coisa a ser feita. E eu acho que isso é um princípio também. Primeiro você anota tudo, você esvazia a mente, coloca tudo no mesmo lugar. Depois você esclarece. Aí você vai ver o que tem mais importância, o que tem menos, o que faz sentido agora, o que não faz. Mas não para por aí. A terceira coisa, o terceiro princípio é definir a próxima ação. Isso já muda tudo, gente. Se a gente parasse por aqui aprendendo essas três coisas, esses três princípios, já mudaria muita coisa na nossa vida. E uma outra coisa que eu quero destacar para vocês aqui é o seguinte: a ansiedade é consequência da falta de controle, de organização, de preparação e de ação. O que isso quer dizer? Que muitas vezes esse sentimento ruim que a gente carrega de improdutividade, de desorganização, de bagunça, vem exatamente da falta desses três princípios. Porque pode observar, faz um exercício de esvaziar a mente. E eu não estou falando isso porque eu li, estou compartilhando com vocês algo que eu li, não, tá? Eu estou falando de algo que eu tenho feito e o quanto que isso tem mudado mesmo os meus sentimentos, as minhas sensações de produtividade. Por isso a gente não pode continuar adiando um tempo de planejamento semanal, que inclusive, já dando um spoiler aqui, essa é uma das coisas que a gente vai levar desse livro. Ele falando, não tem como ter um sistema de produtividade que funcione sem uma revisão semanal. Né? No método que eu ensino lá no meu curso, é exatamente isso. Tem que ter uma parada semanal. Eu, Rose, faço isso no domingo. Diariamente, eu trabalho em cima daquilo que eu planejei, né, na minha semana. Mas é dinâmico, né? É um planejamento vivo. Você usa ele o tempo inteiro. A falta disso, a falta dessa organização, a falta dessa visualização de tudo que você tem que fazer, de tudo que você gostaria de fazer e não estar fazendo, gera ansiedade, gera estresse, gera aquela sensação de improdutividade, de minha vida tá uma bagunça, sabe? O método GTD, gente, esse livro, na verdade, nos dá uma oportunidade de melhorar isso. Né? E nesse momento da leitura, nós estamos aqui numa reta final de um ano, né? Nós estamos lendo aqui no final de 2023. Mas independente de quando isso vai ser usado, independente do mês, um novo ano, um novo ciclo, ele começa a partir de mudanças de comportamento, atitude, mentalidade. Não é necessariamente na virada de um ano, né? Então, use isso. Mas, gente, só ouvir não muda nada pra ninguém, tá bom? Isso aqui é a parte de introdução, de entendimento desse livro, da proposta do livro, né? E o livro foi escrito em 3 partes. A primeira, a arte de fazer acontecer, que ele vai falar do método, né? Ele vai escrever o método. A segunda parte, ele coloca assim, praticando a produtividade sem estresse. Então, ele vai dar a prática do método que ele falou na primeira parte. Então, tem 5 etapas o método. Ele vai explicar 5 etapas na parte 1 do livro. E na parte 2, ele vai colocar isso em prática com alguns exemplos e com mais detalhes de cada etapa do método GTD. E lá, na última parte do livro, ele vai falar do poder dos princípios chaves que ele já falou ao longo do livro e ele vai reforçar ali, né, trazendo essa visão de conclusão, beleza? Então, por exemplo, aqui na parte 1, o que nós vamos comentar aqui sobre isso?
A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que o método ele baseia-se em 3 objetivos principais. E observa que esses objetivos principais, eles têm a ver com aqueles princípios chaves que nós falamos e que o livro vai falar lá no final, tá bom? Você vai perceber o quanto que o autor, de alguma maneira, ele é repetitivo, mas o quanto que isso é didático para nós. Porque a gente aprende na repetição, a gente aprende através de resumos, a gente aprende ensinando alguém, né? Essas são as nossas estratégias de aprendizado. Então ele fala, o objetivo número 1, capturar todas as coisas que devem ser feitas ou que sejam úteis para você. Sejam grandes, pequenas, para agora, para depois, para algum dia, em um sistema lógico e confiável, fora da sua cabeça. Não pode deixar só dentro da cabeça. E esse objetivo de capturar todas as coisas, eu reforço, não é que você acha mais importante, não é que você acha grande, não é que é desse ano, não, é todas as coisas que de alguma maneira chamam a sua atenção. Isso deve ser anotado ou, se for algo físico, colocado na caixa de entrada. Objetivo número 2, educar-se para tomar decisões a respeito de todos os dados que recebe de modo que você possa recorrer ao inventário de próximas ações a implementar ou negociar em seu devido momento. Ou seja, tudo que você anotou, você vai precisar tomar uma decisão a respeito disso, de forma que você criou um inventário, para quando você decidir entrar em ação, você tenha um lugar seguro para acessar, para saber o que você deve fazer. Objetivo 3, organizar e coordenar todo esse conteúdo, reconhecendo vários níveis de comprometimento consigo mesmo e com os outros a qualquer momento. Quando você define as próximas ações, não significa que você entrou em execução, né? Você só definiu. Então, essa parte de organizar e coordenar tudo que você fez nos 2 primeiros objetivos é muito importante para que você entre em ação, porque o método ele só faz sentido se ele te tirou de um lugar e levou até o outro, tá bom? Então, isso daqui é muito importante para a gente entender o método como um todo. E ele traz algumas exigências básicas para gerenciar acordos. Tudo que está em sua mente deve ser capturado em um lugar fora da sua mente. É preciso esclarecer qual é exatamente o acordo e decidir o que deve fazer para cumpri-lo. Depois de decidir quais ações realizar, você deve estabelecer um sistema organizado de lembretes que deverão ser consultados com regularidade. E aqui ele traz um exemplo pra gente. Anote um projeto ou uma situação que ocupa sua mente nesse exato momento. Exemplo, pendências de viagem da férias ou uma questão urgente que acabou de chegar por e-mail do trabalho. Aqui eu quero fazer um outro reforço para vocês. Quando ele fala de definir próximas ações, né, definir um projeto, ele não está falando só de projeto de trabalho. Projeto é tudo aquilo que tem mais de uma ação. Depois eu vou reforçar o conceito de projeto com vocês. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, tanto os compromissos da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional vão passar pelos mesmos critérios, etapas, ferramentas do método GTD, tá bom? Então você tem esse exemplo, né? Ou pendências da viagem de férias, ou uma questão que acabou de chegar no seu e-mail sobre o seu trabalho. Agora escreva em uma única frase o resultado que pretende alcançar para resolver esse problema. Passear de férias no Havaí ou ligar para um cliente X. Anotou? O resultado, né? Então, por exemplo, aqui o meu objetivo nesse áudio é explicar mesmo, tá bom? Nos áudios do livro é só ler, aqui eu tô com o objetivo de explicar, né, da gente aprender com o livro. Então, por exemplo, primeiro eu anotei a situação, eu tenho pendências da viagem de férias. Então, agora eu vou escrever o resultado que eu quero. Aqui, nesse exemplo, ele fala, passear de férias no Havaí. Ou seja, eu já sei quando que é as minhas férias e eu já tenho um lugar. O problema que eu recebi no e-mail, ele deu um exemplo aqui, ligar para o cliente X, tá bom? Agora anote a próxima ação física necessária para alcançar o quê? Esse resultado. Vamos pensar então no exemplo de férias. Você quer passar suas férias no Havaí. Então, qual é a próxima ação? Vou te dar um exemplo, ligar para uma agência de viagens. Qual é a próxima ação de resolver o problema do cliente? Ligar para o cliente, né? Ou poderia ser ligar para uma pessoa, porque você já sabe qual é o problema do cliente, ligar para um setor, para depois ligar para o cliente. Tudo isso depende, tá bom? E agora, quando a gente falar de coisas, porque o método ele fala muito de coisas, quer dizer tudo aquilo que você permitiu que entrasse no seu mundo físico ou psicológico, mas não está onde deveria estar e você não esclareceu o que ele significa para você, nem quais são os resultados desejados. Então, quando ele fala coisa, ele tá falando qualquer coisa que gere algum tipo de preocupação, algum tipo de pendência na sua cabeça ou no seu mundo físico também. Isso é o que ele chama de coisa. E projeto, que eu já quero adiantar aqui o conceito de projeto para você, é tudo aquilo que tem mais de uma ação.
Por exemplo, sua viagem de férias, ela exige mais de uma ação. Então, não basta ligar para a agência de viagem. Não, tem uma série de coisas que você precisa fazer para sua viagem dar certo, né? Então, é ligar para a agência de viagem, depois é fazer o pagamento, depois é fazer compras de coisas que estão faltando para vocês levarem para viagem, fazer as malas. Então, assim, tem uma lista de ações. Então, o autor, ele chama de projeto qualquer coisa que exija mais de uma ação. E confesso que, para mim, esse conceito antes, ele era meio esquisito, porque eu sempre associei projeto a coisas mais complexas e principalmente relacionado a trabalho. Casa, a menos que fosse assim, uma reforma, aí tem um projeto e tal. Eu não conseguia enxergar projeto, quando eu escutava projeto, como algo tipo assim, a próxima viagem é um projeto, né? Eu não conseguia enxergar assim, só que o livro ele traz assim, tá bom? Beleza, até aqui? Entendido? Até aqui nós falamos do quê? Princípios básicos, 3 objetivos, né? O que é coisas para o método GTD, o que é projeto. A gente deu um exemplo, né, dessa história de capturar, esclarecer, né, coordenar e organizar, que é ali a ideia central do método, tá bom? Agora, falando do método em si, ele tem 5 etapas. Primeiro, capturar. Depois, esclarecer. 3, organizar. 4, refletir. 5, engajar. Tá bom? Então, são 5 etapas no método. Então, vamos lá. Etapa 1, que é capturar. Primeiro, o que é capturar? Gente, nós vamos repetir algumas vezes e é proposital. É com foco no aprendizado, tá? Capturar tudo aquilo que considerar pendente, tudo que for pessoal ou profissional, grande ou pequeno, urgente ou secundário, que você acha que deva, de alguma forma, mudar, que você acha que deva mudar de alguma forma ou que tenha um mínimo de comprometimento, tá bom? Então, tudo que de alguma forma tá pendente para você, independente do tamanho e da importância, isso deve ser capturado, tá bom? Essa captura, que ele chama de caixa de entrada, pode ser, por exemplo, física, né? Se for papéis, você pode comprar aquele escaninho, né, de madeira ou de plástico, ou se você tiver muitos documentos para analisar, aqui uma sugestão minha, pode ser uma caixa, né? Se tiver muitas coisas físicas que você precisa olhar, né, coisas que ficaram entulhadas em algum lugar, então você pode separar um espaço para colocar tudo ali. O legal do método que ele ensina pra gente e aqui eu lembro, sempre que eu leio algo assim sobre gestão de tempo, sobre organização, eu lembro de uma série que eu acredito que eu já compartilhei no grupo, uma série chamada Arrumando a Casa, que tá na Netflix. Nesse momento tá na Netflix, é de uma, eu não sei se ela é japonesa, acho que ela é uma japinha, né? Não sei exatamente a origem dela, mas é Arrumando a Casa, porque ela tem muito essa questão de método, né? Então tem muito aprendizado ali. Fica aí a minha dica, tá bom? Outra ferramenta, bloco de anotações e cadernos físicos, quando for fazer a varredura mental, dispositivos eletrônicos, e-mails e mensagens de texto, tá bom? Então, isso daqui é o básico de ferramenta. O físico, você já te falei, né? Um escaninho, uma caixa, alguma coisa para você juntar tudo que é físico e precisa ser processado, esclarecido. E no digital, por exemplo, sua caixa de e-mail, você pode criar ali, né, sua caixa de entrada com todos os e-mails que você precisa olhar, mensagem de texto, todas as mensagens que você precisa ver. E quando for fazer a varredura mental, ou seja, coisas que estão na sua cabeça, você pode usar um caderno físico ou um bloco de anotações, tá bom? Eu gosto muito de caderno, tá, gente? Inclusive, antes de escrever pra vocês, apesar de, ao longo da leitura, fazer anotações no bloco de notas do meu celular, quando eu fui organizar as informações, eu usei caderno. Mas o caderno, hoje, pra mim, ele serve como rascunho. Então, eu organizei as informações da minha mente num caderno, mas depois eu chequei aqui a ordem, como que eu anotei. Então, eu passei pro meu bloco de anotações, tá bom? Mas cada um vai achar o melhor jeito de fazer. E aqui ele traz alguns fatores de sucesso para sua primeira etapa dar certo. Tire tudo da cabeça, mantendo todas as coisas fora da cabeça. Ele reforça isso o tempo inteiro. Porque tudo que vier à sua cabeça, no momento que você está fazendo, ou até depois, porque depois quando você estiver fazendo uma coisa que não tem nada a ver com isso, pode vir coisas na sua cabeça. Tomando banho, lavando vasilha, dirigindo em algum lugar. É natural isso acontecer. Então todas as coisas devem ser retiradas da sua cabeça e anotadas em um lugar fora da sua cabeça. Diminua o número de locais de captura. Sugiro que você escolha uma física para casa e uma física para trabalho, uma digital, né? Ou 2 digitais. Isso é muito importante, gente. Por quê? Nesse negócio de se organizar, às vezes você cria, vamos colocar, 5 caixas de entradas, né? Caixa de entrada física, por exemplo. Dentro da sua casa tem 3 lugares que você está guardando as coisas. Por exemplo,
Quando eu li esse livro pela primeira vez, né, que eu li a parte prática dele, os papéis que chegam, hoje em dia a gente nem usa muito papéis, mas que chega de correio ainda, algumas informações, receitas, alguma coisa, eu criei uma caixa de entrada física aqui em casa, que tudo que é papel vai para o mesmo lugar. Chegou papel, eu cheguei com o papel, vai tudo para o mesmo lugar. E depois, quando eu vou analisar as coisas e colocar cada coisa em seu devido lugar, eu vou nesse único lugar da minha casa, onde fica papel, e vou ali processar, a receita vai para um canto, lixo vai para o outro, documento vai para o outro, enfim, aí a gente faz essa parte de processar. Mas essa segunda coisa aqui, que é um fator de sucesso, que é não ter muitas caixas de entrada, isso realmente é um fator crítico de sucesso. Porque se você tiver vários lugares que você está chamando da sua caixa de entrada, do seu passo número 1, você vai continuar tendo bastante dificuldade, tá bom? E a terceira coisa é esvaziar as ferramentas regularmente. Sugiro que no dia de planejamento semanal, domingo ou outro dia. O que isso quer dizer? Não adianta você ter a sua caixa de entrada e ela virar uma pilha que você corre só de olhar para ela. Se você faz essa revisão regularmente, ela nunca vai se tornar um monstro para você, porque toda semana você vai estar ali. E como rotina e hábitos a gente constrói no mesmo dia, no mesmo horário, não adianta, um dia você faz na segunda a sua revisão semanal, na outra semana você faz na terça, na outra você faz na quinta, a chance de você abandonar esse hábito é muito grande. Então, para você construir um hábito, é igual escovar os dentes, é igual, sabe? Tomar café, almoçar, são coisas que você repete, normalmente faz no mesmo horário. Esse é o segredo, se é que existe, de construir hábitos e também de deixar hábitos, tá bom? Tá entendido, gente? As coisas que... o que eu vou tentar fazer nesse áudio de insights, de compartilhar como eu entendi o livro, é ser bem objetiva e trazer a visão central do método, tá bom? Até aqui, entendido? Vamos seguir, então? Agora vamos para a parte 2, que é esclarecer. Esclarecer significa analisar cada coisa e se perguntar: é preciso fazer algo a respeito? A resposta é sim ou não. Se a resposta for não, para nenhuma ação é necessária agora, existem 3 possibilidades. Você vai jogar aquilo no lixo, ou seja, nunca mais você precisa ver aquilo. Aquilo vai para incubação, que aí você vai falar, talvez um dia. Ou isso é uma referência, ou seja, são informações muito úteis que você precisa acessar em algum momento, tá bom? Então, se você olha para uma coisa que você anotou e chega à conclusão de que nada precisa ser feito a respeito daquilo, você tem 3 caminhos. Ou você vai jogar fora, ou você vai deixar numa lista ou num lugar com uma etiqueta algum dia. Algum dia pode ser que você queira olhar para aquilo, mas não agora. Ou aquilo é simplesmente um material de referência, alguma informação que em algum momento você pode precisar. Agora, se a sua resposta for sim, aquilo precisa de alguma ação, 2 coisas devem ser definidas. Com que projeto ou resultado você se comprometeu, ou seja, qual é o resultado que você precisa alcançar. E com base nessa resposta, você define qual é a próxima ação. Depois de decidir qual é a próxima ação, você terá 3 alternativas. Olha isso, é muito importante. Faça se não levar menos de 2 minutos. Então, você pode falar assim, a próxima ação é mandar uma mensagem para Rose. Essa ação de mandar uma mensagem para Rose leva menos de 2 minutos. Se leva menos de 2 minutos, você vai adotar uma das regras de produtividade mais poderosa que existe no mundo da produtividade, que é a regra dos 2 minutos, que é simples. Tudo que você pode fazer em até 2 minutos, não anota, não delega, não deixa para depois, faz na hora. Então, primeira coisa, se essa próxima ação que você escreveu que precisa ser feita para atingir um resultado de algum item, leva menos de 2 minutos, faça imediatamente. Opção número 2, delegue. Se vai demorar mais de 2 minutos e você não é a pessoa certa para fazer, delegue, ou seja, passa para uma outra pessoa. E a terceira alternativa é adie. Se demora mais de 2 minutos e você é a próxima pessoa que precisa fazer, coloque na lista próximas ações. Aqui também tem uma chave. Você só vai fazer na hora se levar menos de 2 minutos. Se levar mais de 2 minutos e você é a pessoa que tem que fazer aquilo, não é para você fazer. Por quê? Porque senão você não vai conseguir tratar o restante dos itens. Você vai se enfiar no meio daquela ação que você precisa fazer e o restante da sua lista vai continuar lá sem ser tratada, tá bom? Então essa etapa não é a etapa de você fazer coisas que levam mais de 2 minutos, tá entendido, né? Agora a gente vai para a terceira etapa, que ele chama de organizar. Para as coisas que demandam ação e que levam mais de 2 minutos, você precisa de quê? De uma lista de projetos, de um calendário,
de uma lista de próximas ações e uma lista de aguardando resposta. Lembrando que projeto é qualquer resultado que possa ser concluído em até 1 ano e que exija mais de uma ação, tá bom? Então não é só aquelas coisas complexas. No calendário, o que deve ser anotado segundo o autor? Ações a serem feitas em determinada hora e dia específico, ações a serem feitas em uma hora específica, ações a serem feitas em um dia específico, informações relacionadas a um dia específico. Então, o que ele fala? Calendário não é bloco de anotações. Calendário é para você anotar compromissos, eventos, tarefas que você precisa fazer em um dia ou em um horário específico. E quando ele fala de anotar informações, é porque, por exemplo, você vai ter uma reunião semana que vem e você precisa de repassar algumas informações importantes. Então, você já deixa anotado ali uma pauta, por exemplo, dentro ali da opção que tem do calendário. Eu, Rose, gosto do Google Agenda, mas tem outras opções. Você já deixa as informações que você precisa usar naquele dia, naquele horário, naquela reunião com aquela pessoa, tá bom? A outra coisa são a lista de próximas ações. O que é isso? Então, para onde vão todos os lembretes das ações, as próximas ações com o calendário? Para a lista de próximas ações, que junto com o calendário é o cerne de toda a organização. Então você vai perceber que passou essa parte aí, né, que eu chamo de diagnóstico, onde você faz a captura de tudo, ou seja, você começa a implementar o hábito, tem algo que você vai usar todo dia, que é o seu calendário e a sua lista de próximas ações, tá bom? Então são essas duas listas que ele fala aqui que você vai mais usar. Qualquer ação que não pode ser delegada e leva mais de 2 minutos, ela deve ser registrada onde? Na lista de próximas ações. Porque o que leva até 2 minutos não vai ser anotado em lugar nenhum. E a lista aguardando resposta é algo que você delegou para alguém, e delegar não significa largar, deixar de acompanhar. Então, por exemplo, você delegou algo para alguém, então você cria uma lista para que você, daqui uma semana ou daqui um mês, isso depende do que você delegou, você lembre e consiga fazer um check, né, se aquilo foi executado ou não, ou ainda, quando você tem que fazer alguma coisa, depende de você, mas para você fazer, você também tá dependendo da resposta de alguém, tá bom? Ou de alguma coisa, então você cria essa lista. Voltando aqui, na parte organizar, onde você vai escrever as coisas que demandam ação. E aí você vai ter a lista de projeto, o calendário, a lista de próximas ações e a lista aguardando resposta. Lista de projeto, tudo aquilo que demanda mais de uma ação. Calendário, onde você vai anotar coisas que tem dia e hora. Lista de próximas ações, são todas as próximas ações que você anotou quando você estava tratando ali cada item que você tirou da sua cabeça. E lista de aguardando resposta para coisas que você delegou ou que você depende da resposta de alguém para continuar. E aí a gente vai chegar na etapa 4 do método, que se chama refletir. É nesse momento que você considera todos os projetos em andamento, todas as tarefas em aberto numa avaliação semanal. Essa parte de refletir é exatamente onde acontece aquela revisão semanal. Se o seu sistema estiver organizado, você vai ter a lista de projetos para olhar, você vai ter o seu calendário para alimentar. Por que alimentar? Você vai olhar se você concluiu todos os compromissos que você tinha na semana anterior, todos que você tem na semana que está por vir, se tem algum ajuste, alguma modificação para fazer, coisas para eliminar, né? Você vai dar uma olhada na sua lista de próximas ações, organizar, ver se está faltando alguma coisa, ver se você já realizou alguma coisa e tem que dar como feito ali. E você também vai dar uma olhada na sua lista aguardando resposta, tá bom? Você vai precisar consultar com mais frequência, ou seja, mais de uma vez por semana, o seu calendário e a sua lista de próximas ações. A lista de projetos e aguardando resposta, talvez você não precise olhar mais de uma vez por semana, tá bom? Qual é o fator crítico de sucesso nessa etapa? Refletir. É o quê? O que você acha que é? É a revisão semanal. A revisão semanal é um fator crítico de sucesso nessa etapa, tá bom? Todo o seu sistema deve ser revisado pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana. Se a gente conseguir implementar esse hábito de revisar uma vez por semana, de planejar uma vez por semana, de olhar o nosso sistema de produtividade uma vez por semana, você vai ver como que as coisas vão mudar na tua vida. E uma coisa que eu quero falar aqui para não esquecer de falar em outro momento. Não ache que a sua primeira versão de um sistema de produtividade vai ser perfeito. Não vai, gente. O próprio livro fala em algum momento que para você se sentir em paz com o seu modelo de gestão, você sentir que agora sim ele está mais próximo da sua realidade, demora em média 2 anos. E com experiência própria, eu falo que é verdade. Né? Não é uma coisa que acontece no primeiro mês, nem no segundo. Eu vou te dizer, a partir de 1 ano, usando ele dessa forma, mexendo, ajustando, criando categorias de cores, né? Então, você vai encontrar
a maneira de se organizar. Só que você não vai fazer isso, vou esperar um ano que... Não, você só vai alcançar isso dentro de um ano, 2, se você mexer com isso regularmente. Se você continuar estudando sobre isso, se você revisar, se você experimentar, se você praticar. Fora isso, esquece, tá bom? Mas imagina, uma vida inteira, você tem uma vida inteira pela frente. E eu desejo vida longa pra você, pra nós, né, em nome de Jesus. Se você passa o seu próximo ano aprimorando o seu sistema de produtividade, olha como pode ser o resto da sua vida. Porque o mais difícil foi feito. O mais difícil foi feito. Então, pense nisso. Né? Tem uma frase que rola muito nas redes sociais. Daqui a um ano você vai ter se arrependido de não ter começado hoje. Então começa hoje, organizar o seu tempo, tá bom? E a última fase do método é o engajar. A ideia desse fluxo é facilitar a tomada de decisão. E aqui no engajar, ele traz 3 modelos de tomada de decisão. Por quê? Nas etapas anteriores, você precisa tomar decisões, você precisa definir prioridades, né? E nessa parte do engajar, porque eu vejo o método como algo cíclico, né? Que você captura, depois você esclarece, depois você organiza, aí você faz essa reflexão, né, ou essa revisão semanal, e aí essa parte de engajamento é como que eu tomo melhores decisões. E aí o livro, ele vai trazer 3 ferramentas, 3 técnicas de tomada de decisões, né, para te ajudar a definir prioridades. E a gente vai falar um pouco desses 3 modelos para vocês. Mas eu vou deixar para falar sobre esses 3 modelos na parte 2 do livro, na parte prática. Aí eu vou detalhar essas 3 ferramentas de tomada de decisão, tá bom? Antes da gente ir para a parte 2, o livro traz uma visão, né, uma proposta de como que a gente pode lidar com os nossos projetos. E lembrando, né, projeto é tudo aquilo que demanda mais de uma ação, né? Então pode ser um projeto de férias, como pode ser um projeto de trabalho. E aqui o livro traz, até no capítulo 3, 5 fases do planejamento de projeto. Então, por exemplo, ok, eu tenho um projeto, ele demanda mais de uma ação. Como que eu posso fazer para tratar esse projeto, para cuidar desse projeto? E aí o livro, ele traz essa proposta. Ele traz em 5 etapas, né, o planejamento de projetos. A primeira, definição de propósito e princípio. Segundo, visualização de resultados. Terceiro, brainstorm. Quarto, organização. E quinto, identificação de próximas ações. Presta atenção. Apesar de ter coisas parecidas aqui com aquelas 5 fases do método GTD, ele está puxando uma perninha aqui. Quando fala projeto, se eu estou falando de projeto, eu estou falando de algo que demanda mais de uma ação. E aí ele traz 5 etapas, né, para te ajudar a cuidar dos seus projetos, tá bom? E isso é muito importante, porque isso agrega ao nosso conhecimento. Por exemplo, o Brainstorm, ele é uma ferramenta poderosa, que pode ser usada em várias situações. Não só quando você estiver tratando um projeto. Ele pode ser usado numa reunião, a gente chama de chuva de ideias, né? Ele pode ser usado num treinamento, né? Ele pode ser usado até no atendimento com o cliente. Então, assim, o Brainstorm, ele tem inúmeras utilidades. Então, além da gente ter a metodologia com 5 passos bem definidos, isso daqui, por si só, separado, traz muito aprendizado pra gente. Por exemplo, quando você fala de definir propósito e princípios, isso é uma ferramenta de autoconhecimento. Não é? De autoconhecimento. Né? Qual o seu propósito de vida? E quais são os princípios que você carrega inegociáveis? Quando você fala de visualização de resultados, você está falando de um plano de vida. Por que você quer daqui a 5 anos? O que você quer daqui a 10 anos? Eu só estou fazendo essa referência para que a gente entenda que, além do que o livro quer trazer, porque ele vai trazer, né, dentro de um contexto de projeto, de um discurso de projeto, as ferramentas que estão sendo ensinadas para nós, elas podem e devem ser aplicadas em outros contextos, na nossa vida e no nosso trabalho, que vai além disso que o livro fala. Por isso que eu considero o livro muito importante para o nosso aprendizado. Muito importante. Então, o primeiro ponto que ele fala, né, sobre definição de propósito e princípios. Propósito nada mais é do que perguntar o porquê. Lembra daquele livro, Comece pelo Porquê? Então, quando a gente quer refletir sobre propósito e definir propósito, é uma pergunta que tem o porquê. E aí vai do por que você vai para essa reunião? Por que você vai pedir essa reunião? Por que você convidou seus amigos para o jantar? Por que você vai contratar um novo diretor para o marketing? Entendeu? Então, o porquê, quando você tem a resposta do porquê você está fazendo alguma coisa, tanto que tem um livro do Mário Sérgio Cortella também, que eu amo, Por que fazemos o que fazemos?
Aí a gente acha o propósito daquilo que estamos fazendo. Então essas perguntas, elas precisam de respostas claras. E quando a gente fala de princípios, a gente teria que completar uma frase como essa daqui. Eu daria aos outros total liberdade para fazer isso, desde que não estourem um orçamento, desde que cuidem dos clientes, desde que mantenham a união da equipe. Então, o que seria princípios? Atender bem o cliente, não estourar o orçamento, né? Manter a equipe unida. Então, isso passa a ser um princípio, porque princípio é inegociável. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Poxa, vamos supor, eu posso trabalhar com qualquer coisa, mas se esse trabalho exige que eu minta, que eu não lide com a verdade, desde as pequenas coisas, as coisas mais complexas, isso fere os meus princípios. Então, não serve para mim, porque eu não consigo e eu também não quero negociar princípios. Entende? Então, eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa clara, eu não quero fazer com o outro, com o cliente, aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, eu não quero usar de mentiras ou meias verdades, porque às vezes a gente, não estou mentindo, mas eu também não estou falando a verdade toda, eu estou omitindo informações importantes. Então, assim, esse seria um tipo de trabalho que eu não me encaixo, porque isso fere os meus princípios. Então, quando ele fala de projeto, né, que aí projeto, mais uma vez, não é um projeto complexo, pode ser um projeto de férias. Ele fala, comece definindo propósito e princípios. Depois ele coloca visão e resultado. Que aí ele vai jogar nosso olhar lá na frente, lá no final. Qual o resultado que a gente quer? Visão. Visão é longo prazo, né? Longo prazo no sentido de não é hoje, é lá na frente. Então você deve ter em mente uma imagem clara de como seria esse sucesso e como você se sentiria, como se você estivesse visualizando o resultado final, entendeu? Então você precisa, por exemplo, eu estou planejando férias. Então como que eu gostaria que fossem essas férias nos Estados Unidos? Né? Eu gostaria que ela fosse assim. Então, a visão e essa expectativa clara do qual resultado você quer para um projeto vai fazer você definir o como, as ações, a metodologia, os prazos, né? Por isso é muito importante. No terceiro ponto, quando ele fala de brainstorm, é uma vez que você sabe o que você deseja que aconteça, né? Você sabe qual é o resultado que você quer. E você sabe por que você está fazendo aquilo, qual é o sentido daquilo, qual é o propósito, quais são os princípios que não podem ser negociados, você vai definir o como. Então, existem várias possibilidades da gente chegar em algum lugar, né? Pegando ainda o exemplo de férias. Vou para os Estados Unidos, então você pode usar vários tipos de agência, você pode fazer conexões ou não. Então, existem várias possibilidades do como, né? Então, o brainstorm, ele vai te ajudar a escrever todas as possíveis ideias, né? Sem criticar, sem avaliações, apenas registrando o máximo de ideias. E aí no ponto 4, que é a organização, né, que eu até coloquei aqui no resumo para vocês. Depois de esvaziar a cabeça de todas as coisas, vem a organização, de quais são os principais passos, quais são as ideias que se encaixam na proposta que você quer, né? Então você vai começar a avaliar a ideia. No passo anterior, que é de brainstorm, não é momento de avaliação, não é momento de seleção, não é momento de isso eu coloco e aquilo eu não coloco, é o momento de você esvaziar a cabeça. E aí, no quarto passo, que é o momento de você organizar, identificar, classificar, detalhar, etc. E por último, quando a gente fala de como tratar o projeto, são as próximas ações. Então, eu defini quais são as principais ideias, como que eu vou chegar nesse objetivo, mas agora tem uma pergunta que, inclusive, o livro traz como uma técnica, né? Qual é a próxima ação? O que eu preciso fazer para, de fato, tornar todo esse plano uma realidade? Porque há muitos casos, muitos projetos, muitos planejamentos que eles não passam do papel. Você vai até a fase de escrever, de anotar, mas na hora de executar você trava ou você se distrai, né? Ou você espera mais 300 informações para definir o que você vai fazer primeiro. Então, acho que uma das coisas que esse livro nos ensina é essa disciplina de definir qual é a próxima ação prática, que você vai sair dali sabendo o que você precisa fazer. E por mais que o passo seja pequeno, é um passo que você está dando em direção ao teu objetivo, seja ele qual for, pessoal ou profissional. E assim, nesse capítulo, o livro encerra a primeira parte do livro, e a segunda parte é a parte do praticando a produtividade, né? E é onde ele vai trazer todos esses conceitos aplicados à prática. Coisa que a parte 2 traz é o ponto de partida, né? No capítulo 4, definindo tempo, espaço e ferramentas para executar as 5 etapas aí do método. Quando ele fala de tempo, ele fala de reservar pelo menos 2 dias inteiros para capturar e processar as coisas
E claro, tem gente que faz em menos tempo e tem gente que precisa de mais tempo. Então ele coloca 2 dias, sugere finais de semana, dias que você vai conseguir se dedicar a isso, não vai ter que dividir seu tempo com outras demandas. Todos esses detalhes, por mais bobo que parecem ser, na hora de fazer alguma coisa faz muita diferença. Então separa 2 dias, ainda que você pega um dia de uma semana para capturar, o outro dia para processar, é importante que você dedique um tempo, um espaço de tempo só para isso, tá bom? A outra coisa que ele fala, além de definir tempo, é definir espaço. Então você precisa de um espaço na sua casa, um cantinho, uma mesa, o escritório da sua casa para você realizar as capturas, colocar ali as capturas físicas, né? Ter o seu espaço também de fazer a varredura mental e no teu trabalho também, se for o seu caso. E ele faz uma lista de ferramentas que vão te ajudar a se organizar. Porque o método, ele é planejamento e organização. Então, 3 bandejas para papéis, uma resma de papel, lápis, caneta, post-it, clips, grampeador. Eu deixei essa lista aqui para vocês no nosso resumo. E na parte da varredura digital, né, que aí você pode usar algumas ferramentas que são sugestões minhas, porque são as que eu uso. Eu consigo integrar elas ao meu e-mail, eu uso tanto no celular como no computador, que é o Google Agenda, o Google Keep e o Google Tarefas, tá bom? Eu construí o meu sistema de produtividade com esses 3 aplicativos. E aí, tendo falado sobre tempo, sobre espaço e sobre ferramenta, ele vai começar a detalhar a prática dos 5 passos do método, começando pelo capturar, que ele chama aqui de juntando a tralha, tá bom? Então, esse capítulo fala de forma detalhada como que você vai capturar tudo em um só lugar. Para te ajudar, eu gravei esse capítulo no áudio 19 e áudio 20. Então, se você estiver nessa fase, escuta novamente o áudio 19 e o áudio 20, vai te ajudar a fazer essa primeira etapa que eu considero a mais trabalhosa. Essa é a segunda, tá bom? No capítulo 6, ele vai falar do esclarecer, que é o momento de esvaziar a caixa de entrada. Então, primeiro você junta tudo na caixa de entrada e depois chegou o momento de esclarecer cada coisa da caixa de entrada. E aí, reforçando que o detalhe desse esclarecer estão nos áudios 22, 23 e 24. Vale a pena você escutar novamente quando você estiver nessa etapa. Esvaziar não significa, de fato, cumprir todas as ações, né? E todos os projetos que você tem. Significa apenas identificar cada item e definir o que ele é, o que ele significa e o que você vai fazer com ele. Do tipo, eu vou manter isso, sou eu que tenho que fazer, leva mais de 2 minutos, então vai para minha lista de projetos. Ou vai para uma próxima ação. Ou não, eu vou colocar isso no lixo, ou eu vou incubar isso para um dia, ou ver, ou não, isso daqui não precisa de nenhuma ação, eu só quero ter ele como referência se algum dia eu precisar olhar para isso de novo, né? Ou ainda, vou delegar isso para uma outra pessoa, lembra que a gente já falou sobre isso? Então aqui é mais uma revisão, tá bom? Pra gente realmente aprender o método. Então aqui tem algumas diretrizes nessa etapa 2, processe o item que está por cima primeiro, não o que você acha mais importante. Então, ai meu Deus, deixa eu começar a procurar na minha caixa de entrada o que é mais importante. Não, vai do primeiro até o último, sem ficar procurando o que para você é mais importante, tá bom? Essa é uma diretriz importante, você vai ganhar tempo. Outra diretriz, processe um item de cada vez e não mais de um ao mesmo tempo, né? Isso também é muito importante, porque às vezes você quer fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Então tem aqui o método te falando, faz um de cada vez. E nunca coloque de volta na caixa de entrada o que você pegou. Tipo, esse é chato, não sei o que fazer, vou colocar de volta na caixa de entrada. Não, alguma coisa você vai ter que fazer com aquilo, tá bom? Você vai ter que colocar aquilo em algum lugar. E a pergunta-chave dessa etapa é, qual é a próxima ação? Então, você vai lidar com um item de cada vez e vai tomar uma decisão a respeito de cada item, né? Respondendo essa pergunta, qual é a próxima ação? E se não demandar ação, vamos lembrar, ou você vai colocar no lixo, ou você vai colocar em incubação, ou vai ser um material de referência, tá bom? Então, 1, captura tudo. 2, esclarece. 3, é hora de organizar nos compartimentos certos. Ser organizado significa que cada coisa deve estar no lugar equivalente àquele lugar. Então aqui ele já traz algumas categorias como sugestão e como um ponto inicial, mas nada impede de você definir menos categorias, na minha visão, ou mais, tá bom? Então algumas categorias, lista de projetos. O que é projeto, Rose? É tudo que você precisa fazer e demanda mais de uma ação, né? Outra coisa, material de suporte a projetos. Isso aqui é uma coisa que eu não faria, assim. Eu, Rose, não tenho essa lista de material de suporte a projetos, mas ele sugere ações e informações inseridas no calendário. Então, aqui nada mais é do que o seu calendário. O que vai para o calendário? Coisas que tem dia e hora marcada e informações importantes que devem ser usadas em alguma data específica, tá bom? Tem a lista de próximas ações, tem a lista de aguardando resposta, que é quando você está aguardando alguém fazer alguma coisa, ou está aguardando alguma resposta para que você faça alguma coisa.
A outra categoria é um material de referência, aquilo que não demanda ação, mas que é um material de consulta, é um lugar, vamos supor, vários artigos que em algum momento você queira consultar. E ele fala da lista algum dia, talvez. Não quero ver isso hoje, não quero pensar nisso hoje. Isso não é uma prioridade hoje, mas pode ser que um dia seja, tá bom? Ele ainda traz outras opções aqui que eu deixei pra vocês, tipo categorias de lembretes de ações. Você pode, isso que eu acho legal, né? Você fazer uma lista de coisas que são relacionadas a telefonemas, né? As pessoas que você tem que ligar, coisas que você consegue fazer no computador, na rua, no escritório, em casa ou em qualquer outro lugar. Então você pode ir fazendo dentro por exemplo, ali da sua lista de tarefas, eu uso aplicativo, né? Do seu aplicativo de tarefas, você pode criar essas colunas. Tipo, quando eu estiver em casa, o que dá para eu fazer? E aí você vai organizando as demandas que você tem. Ele traz também aqui categorias de imaginação criativa, que eu coloquei algumas opções aqui no resumo para vocês que eu acho muito legal, coisas que você queira comprar para sua casa, hobbies que você queira fazer, né? Você queira experimentar, enfim, novas habilidades que você quer aprender, viagens e passeios, restaurantes que você quer conhecer, livros que você quer ler, filmes que você quer assistir, cursos que você quer fazer. Então você vai fazendo algumas listas separadas com categoria, porque a organização é liberdade, né, gente? Uma pessoa organizada e planejada, ela executa muito mais do que uma pessoa desorganizada. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Aí, além disso, ele fala, poxa, faz um checklist, que ele chama de inventário, tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional. Então, por exemplo, poxa, o que é prioridade na minha vida pessoal? Eu coloquei aqui, vamos começar, vida espiritual. Isso eu coloquei. Ele fala saúde, família, carreira, finanças, amigos, comunidade. Trabalho, tem equipe, tem processos, tem carga de trabalho, tem tecnologia, enfim. Você, dentro desse universo organização, conforme você vai criando experiência, experimentando essas práticas, você vai ficando bom nisso, tá? Não é, como eu disse em outros momentos, não é de um dia para o outro que você vai encontrar e vai criar um modelo perfeito, um sistema perfeito de produtividade. Esquece isso. É com o uso, é com o tempo, e você precisa ser persistente nisso. No capítulo 8, ele traz aí o quarto passo, que é o refletir, que é manter tudo organizado e funcional. Então, a proposta do quarto passo é você revisar o seu sistema com regularidade, ou seja, no mínimo uma vez por semana faz a revisão do sistema completo, das listas, dos projetos, mas diariamente você precisa olhar calendário e próximas ações. É isso que você tem que usar várias vezes ao dia para fazer renegociações, né, ajustes, na tua agenda, mas está ali tudo anotado para isso te ajudar a melhorar a sua execução. E no último passo, que ele chama de engajar, é onde ele traz aqueles modelos de tomada de decisão que eu falei com vocês que eu falaria aqui embaixo na parte prática. Ele traz o modelo de 4 critérios para fazer escolhas, ele traz o modelo tríplice para avaliar o trabalho diário e ele traz o modelo de 6 níveis para revisar o seu trabalho. Dos 3, o que eu acho assim que eu mais gostei, Rose, foi o modelo de 4 critérios, né? Primeiro ele fala, você tem que considerar o contexto, o tempo disponível, a energia disponível e a prioridade. Então, a primeira coisa para você tomar uma decisão do que você vai fazer, né, de qual é a prioridade, seja do dia, seja da semana, seja do projeto, enfim, você vai considerar o contexto. Em qual local você está, de quais ferramentas você tem disponível naquele tempo. Quando você pensa, eu estou na rua e eu tenho só o meu celular na mão. Então, você não tem como fazer atividades que você precisaria estar no escritório usando um computador. Então, você já elimina as atividades que estão fora daquele contexto. Tempo disponível. Eu tenho disponível 30 minutos. Mas uma ação X, ela precisa de 1 hora. Então, você não pode pegar uma ação X para fazer que você precisa de 1 hora. Você vai buscar uma ação que dê para você fazer em 30 minutos. Mas não é só essas duas coisas. Você tem que olhar para sua energia. Então, você tem ali, já eliminou algumas tarefas. Você tem ali 3 opções. Dessas 3 opções, você sabe que a opção número 1 exige de você mais energia, mais atenção, silêncio. Você precisa de um gasto, né, de inteligência, sabe? Um gasto mental maior. Então, você não tem isso disponível naquele momento. Tá no meio do dia, você tá com a cabeça cheia. Então, você vai ter que optar por uma tarefa que gaste menos energia. E por último, depois de analisar esses 3 critérios, vamos supor, dessas 3 opções, você eliminou uma que precisava de muita energia e ficou com 2. Aí é hora de você usar a sua intuição, é hora de você entender dessas 2 coisas qual que é a mais importante neste momento, neste dia, e tomar a decisão de fazer aquilo. Gostei muito disso. Eu acho que esse modelo dos 4 critérios para definir prioridades nos ajuda muito. Não só nesse momento, né, de intervalos, de buracos na nossa agenda, mas na hora de tomar decisão de qual projeto eu vou tocar primeiro, essas coisas. A segunda metodologia que ele traz aqui é bem simples, é o modelo tríplice.
né? Você vai estar sempre engajado em 3 tipos de atividade. A primeira é a atividade pré-definida, né? Um trabalho pré-definido, ou seja, aquilo que já está no seu calendário, aquilo que já está na sua lista de próximas ações, aquilo que você já planejou fazer naquele dia ou naquele horário. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é fazer o trabalho à medida que ele aparece, ou seja, coisas inesperadas e que não estão no seu calendário ou nas suas listas. E a terceira coisa é definir seu trabalho, ou seja, é processar novos inputs para você tomar decisões do que vai para a lista de ações, do que vai para o calendário, e a partir disso você decide o que fazer, né? Então essas são 3 opções na hora de uma tomada de decisão. E muitas dessas vezes você precisa usar a sua intuição, né? Que no modelo anterior a gente trouxe 4 critérios para você tomar decisões, mas tanto no primeiro como nesse, como em qualquer outro processo de tomada de decisão, existem momentos que você precisa usar a sua intuição, né? E aí tem uma frase aqui que vai ser importante pra gente. Faça o trabalho inesperado à medida que ele aparece. Não porque é o caminho de menor resistência, mas porque é isso que você precisa quando comparado a todo o resto. Entendeu? Muito importante, muito detalhe nisso, mas que no dia a dia, se a gente lembrar dessas coisas, vai nos ajudar muito. E aí eu falo, gente, pra gente aprender mesmo essas técnicas, a gente tem que praticar, a gente tem que compartilhar. Então, tô falando aqui com vocês de 3 ferramentas, né? O resumo já tá aí. Então, você pode só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, colocar num post-it, escrever, para você aplicar isso no seu dia a dia. E por último, ele fala do modelo de 6 níveis de prioridade, que no nível mais alto, né, no horizonte 5, você vai refletir sobre a vida como um todo. No horizonte 4, você vai ter uma visão de longo prazo. No horizonte 3, um objetivo para 1, 2 anos. No 2, nas áreas de foco e responsabilidade. E no horizonte 1 são as ações atuais, né? Então você começa no horizonte 1, naquilo que você faz hoje, até chegar em um nível 5, que é uma visão ampliada do que você quer para sua vida, né? Sua vida, se ela durar 100 anos, o que você quer para sua vida. Então essas reflexões definidas em 5 horizontes vão te ajudar a tomar melhores decisões. E na última parte desse livro, ele vai trazer o poder dos princípios. E aí ele vai trazer o poder do hábito de capturar, o poder do decidir a próxima ação e o poder do foco nos resultados. E o que eu quero sugerir aqui para vocês? Volte no áudio 38 e 39, que ele vai falar do poder do hábito de capturar. Depois volte no áudio 40 e 41, que ele vai falar do poder de decidir a próxima ação. Depois vai no áudio 42, que ele vai falar do poder do foco nos resultados. Acho que vale muito a pena você revisar, ouvir novamente esses áudios, reforçar esses princípios, esses aprendizados, que como eu disse, né, não trate-se apenas de aplicar no método GTD. Ele serve para a vida, tá bom? Os 2 últimos áudios, 43 e 44, traz a conclusão, as considerações finais, mas nada que eu sinta necessidade de reforçar aqui, porque a gente já falou bastante ao longo do livro e ao longo aqui desse resumo, tá bom? Uma baita experiência, grandes aprendizados. Eu particularmente aprendi muito lendo esse livro, eu espero que você também. Depois compartilha comigo o que você mais aprendeu, o que você está aplicando, o que tem feito diferença na sua vida, ou o que você pretende aplicar. Só de compartilhar, você também vai estar usando uma técnica de aprendizado, tá bom? Um grande beijo, até o próximo livro.